Hoje a gente fala desse livro que está fazendo muito sucesso pelo mundo, e principalmente no Japão. Ele fez muito sucesso, ainda está fazendo, que é um livro praticamente recente, eu acho. Eu não sei de quando ele foi publicado, acho que em 2017. A capa é bem bonita. E chama O Gato que Amava Livros, de Suzuki Natsukawa. Ele é um médico, né, e escritor. Né. Bom, conta a história de Hintaro Natsuki. Hintaro Natsuki, ele vivia com seu avô, né, que possuía um sebo de livros. Esse sebo era extremamente importante para os dois, sendo as duas figuras muito cultas, né? Com a morte do avô, Hintaro já era órfão de pais, né? Hintaro, então, ele se sente perdido, sem um sentido maior para um caminho em sua vida, processando o luto de forma muito apática, muito melancólica. Ele não sente que vai dar conta de cuidar da livraria sozinho, e com o aparecimento da sua tia distante, que é uma tia muito doce, né, muito amorosa, ele pensa na possibilidade de viver com essa tia, tendo que abandonar a livraria, o que entristece ele, mas ele já não conseguia pensar em livros direito no período de luto, né? Ele ficou assim, é como se a ficha dele não tivesse caído ainda, fosse algo muito surreal pensar no avô dele depois do desencarne, né? No entanto, certo dia aparece para ele um gato malhado, né, de laranja e branco, meio rajado, assim, um gato falante, né, chamado Tigre. E esse gato convida ele de forma muito perspicaz, muito direta, praticamente rude, mas de forma cômica, né, não, sem malícia. Esse gato então convida ele para uma aventura, para resgatar livros, para libertar livros que estão aprisionados ou que estão judiados, digamos assim, mas de uma forma fantasiosa, num universo mágico, né? Que torna tudo muito mais lúdico, né? E mais gostoso de adentrar nesse universo. Então, na primeira aventura, Hintaro, ele se sente assustado, né? Porque o gato fala que eles poderiam ficar presos em um labirinto para sempre, que talvez poderiam não voltar desse labirinto e correndo risco até de morte, né? O que deixa ele meio assim com o pé atrás, mas ele não tinha muito o que perder depois da morte do avô. Então vão ser labirintos esses desafios, mas não um labirinto como a gente conhece, mas é mais um labirinto de um desafio, né? Não necessariamente é um labirinto. O primeiro é mais sim um labirinto no começo, mas enfim. Da livraria onde o Hintaro ficava, eles vão passando por uma espécie de portal. Por isso que tem algo muito mágico no livro, né? E o local que talvez esses lugares ficam, não necessariamente é na Terra, mas é como se fosse na Terra, mas em outro plano da Terra, né? Um plano astral, talvez. Não fica muito nítido essa questão. Bom, nessa casa de um homem muito rico, eles vão passando por vários cômodos, vários corredores, que eles sentiam que eles estavam num labirinto, que se eles tivessem que voltar daquela mansão gigantesca, eles não iam conseguir encontrar o caminho de volta. E muitos móveis, muitas parafernálias culturais e artísticas misturados na casa que desorientavam eles, mas é gostoso imaginar a descrição dos objetos da casa, a sua arquitetura, né, estátuas e fontes e jardins e etc. Então, no escritório do dono dessa mansão havia um cômodo branco de gigantesco, né? Tudo era branco ou transparente, até as roupas do homem eram brancas, né? E havia incontáveis estantes de livros, algo colossal mesmo, né? O homem não queria recebê-los, nem o gato, o tigre, nem o Hintaro, e mandou eles embora, dando a entender que eles não iam conseguir sair daquela casa, iam ficar presos naquele labirinto.
e o homem ficava falando que precisava bater a meta de ler 100 livros por mês, que não possuía tempo para eles, que tinha lido 57 mil livros e tudo mais. Então o Rintaro, ele fala uma frase de Nietzsche para esse cara. Ele fala que o erudito, no fundo, não faz senão revirar livro. Vou ler aqui a frase do Nietzsche, peraí. O erudito que no fundo não faz senão revirar livros, acaba por perder totalmente a faculdade de pensar por si. Se não revirar, não pensa. Então, aquela provocação fez o dono da casa aceitar passar algum tempo com eles. Rintaro e o gato expõem, então, que eles sabem que o dono da casa possui muitos livros aprisionados e eles estariam lá para ajudar a libertar esses livros. E o homem se sente afetado com aquilo, se sente muito ofendido com aquilo, já que Rintaro e o gato se referiam às dezenas de milhares de livros trancafiados, né? Porque o cara lia o livro e trancava, lia o livro e trancava, e nunca mais se relava naquele livro de novo, porque ele achava que reler um livro era um absurdo, era uma perda de tempo, né? Então, observando mais de perto os livros, Rintaro vai fazer uma provocação a esse cara, né? Vai falar assim: esse homem não ama ler livros. Ele só gosta de colecionar livros e mostrar que ele lê muitos livros. Porque se ele realmente amasse esses livros, ele não deixaria alguns pedaços faltando. Por exemplo, esse aqui, ó, tá faltando o último exemplar. É um box, né? Esse aqui, ó, tá faltando o terceiro livro, são 12, mas o terceiro tá faltando. Começou a perceber nos detalhes ali que aquele cara parecia ser um pouco uma farsa ali que ele estava vivendo. Rintaro, então, ele lembra de uma frase do avô dele, né? Os livros têm um poder extraordinário, mas tenha cuidado. É o livro que detém o poder, não você. Mas o que acontecerá depois disso, que é algo impressionante de se imaginar, fica para a leitura, né, do leitor que vai ler o livro. Não posso falar tudo aqui. Mas Tigre, o gato malhado, ele leva Rintaro para muitas outras aventuras, muitos outros labirintos, todos únicos, né? Há poéticas no livro, como a frase, tem uma frase que fala assim: sua rotina era regulada, imutável, como um rio fluindo em direção ao mar. Há uma personagem no livro que estuda na mesma classe que Rintaro, a Sayo Yuzuki, que parece se preocupar com ele, gostar muito dele, e os dois vão cada vez ter uma relação mais romântica, sutil, mas romântica, que é bem bonito. Sayo, ela consegue ver o gato malhado e ouvir ele, algo que vai surpreender o gato, porque ele não esperava que ela fosse conseguir ver ele. Não é todo mundo que consegue ver esse gato falante, porque somente pessoas de muito bom coração conseguem fazer isso. E quando ela vê ele, ela não resiste, ele pega ele no colo e aperta ele e acaricia ele, uma cena muito engraçada e fofa, né? Porque é um gato falante, não é um gato qualquer. Com isso, ela também vai participar das aventuras, ela tem uma ótima personalidade. O segundo labirinto é para impedir o mutilador de livros, né? Um homem que compra livros do mundo todo e em seguida ele rasga em minúsculos pedaços esses livros, não necessariamente porque ele é ruim, mas ele tem a intenção dele. Vou deixar para o leitor descobrir o porquê. Então, eles precisam impedir que isso continue ocorrendo, né? O homem, ele queria resumir obras inteiras em uma única frase, de uma forma de facilitar a vida das pessoas que não tinham tempo, sabe? Mas Rintaro, ele lembra de seu avô, né, falando de montanhas. Você pode ler um resumo. É como se fossem caminhadas leves e agradáveis, mas com uma vista não tão boa. E você pode ler uma obra inteira, né, que pode ser exaustivo, mas garanto que nessa montanha alta, com trilhas íngremes e difíceis de escalar, a vista depois vai ser muito mais bonita, muito mais satisfatória. Então, o mutilador de livros, ele precisou provar do próprio veneno para despertar, né? E depois do desafio, como foi esse desafio, sim, vai ficar para o leitor também.
eu tô falando de forma muito ampla e subjetiva, porque eu não posso ser direta, assim, mas é muito bom também esse labirinto. E depois disso a relação entre o Rintaro e a Sayo fica mais estreita, assim. O tigre, o gato malhado, ele chega mais sério depois dessa aventura, chega mais preocupado e vai levar Rintaro e Sayo para o último labirinto, ou pelo menos eles achavam que seria o último labirinto, né? E o mestre desse terceiro labirinto seria bem mais desafiador, bem mais perigoso para eles. Rintaro já estava bem preocupado porque a tia dele tinha avisado para ele que dali 2 dias ia buscar ele para que ele mudasse e morasse com ela, e ele até que estava melancólico porque ele não queria abandonar a livraria, mas ele era apenas um jovem que estava no ensino médio e tudo mais. Eu não deixei explícito, mas as ambientações dos labirintos são muito boas, detalhistas, né? E até surreais para se reproduzir na realidade. Porque são mundos mágicos, né? É muito interessante mentalizar isso. O último mestre do labirinto é realmente o mais poderoso, né? Não é o mais poderoso. Ele aparenta ser o mais poderoso até aquele momento, né? É o mais poderoso até aquele momento, né? E era um homem que aparentemente odiava livros, falava que odiava livros, né? E tratava os livros como lixo descartável, porque ele era um empresário, ele era um vendedor de livros, dono de uma editora, né? Rintaro até então ele havia conseguido convencer as pessoas através da oratória, que ele tinha uma palavra sincera, mas que tocava o coração das pessoas, né? E nessa parte do livro vai ter uma forte crítica paralela, talvez, à realidade que o autor tentou fazer, né, de editoras, vendedoras de livros, que não se importam em vender livros que educam, né, mas sim se preocupam em publicar o que os outros querem ler para que elas tenham lucro, né, seja com pornografias, violências, resumos de obras clássicas ou baseado em fatos reais. Para aqueles com dificuldade de imaginação. Não que esses temas não são válidos e que possam educar ou entreter de forma saudável, mas é uma crítica desses temas em sua face tóxica de mercado e lucro, como 5 passos para o sucesso, 3 técnicas para ficar rico, geralmente enganando as pessoas apenas para lucrar, né? A crítica sobre a ideia de que o valor de um livro depende de quantas cópias existem em circulação, essa nem sempre é uma verdade, né? Rintaro Natsuki, ele fala com palavras racionais, que fazem sentido, mas que ao mesmo tempo tocam as emoções e despertam as virtudes internas dos que estão ao seu redor. E essa habilidade de Rintaro se relaciona também com o que seu avô foi para ele, né? A relação de amizade que Rintaro encontra com Sayo e com o tigre é muito bonita, porque ele é um hikikomoro, né? Ele é uma pessoa muito reclusa e faz ele sentir um certo conforto no sofrimento do luto, tudo isso que vai acontecendo com ele. O labirinto final que vem, né? Eu não vou contar ao certo, né? Mas o labirinto final, ele aparenta ser o mais perigoso, assim. O tigre, ele fica até muito preocupado. E ele é, assim, uma prova de amor, né? Uma lição de empatia, uma lição de compaixão ao próximo. No último desafio, quem Rintaro ama corre risco de vida, né? E Tigre tem uma parte do livro, o Tigre, o gato malhado, ele vai falar uma passagem muito bonita, que ele vai falar para Rintaro que os livros têm alma, né? E vou ler uma parte aqui que eu gostei muito. Peraí, deixa eu achar aqui. Os livros têm alma. Um livro que fica em um instante nada mais é do que um bloco de papel. A menos que seja aberto, um livro poderoso ou com uma história épica é um mero pedaço de papel. Mas um livro que foi estimado e amado, cheio de pensamentos humanos, ganhou uma alma.
Nos dias de hoje, as pessoas raramente pegam os livros, muito menos os enchem com seus pensamentos. Os livros estão aos poucos perdendo as próprias almas. Mas ainda existem algumas pessoas, como você e seu avô, que amam livros com todas as forças. Você ouve de verdade a mensagem deles. Ao mesmo tempo que um livro pode ter uma alma doce, outro livro pode ter uma alma sombria. Por exemplo, aqui, assim como a alma de uma pessoa pode ser distorcida pelo sofrimento, a alma de um livro também pode. Um livro que está nas mãos de uma pessoa com a alma distorcida também terá a alma deturpada. Livros mais antigos, especialmente aqueles que têm longa história, foram influenciados pelas mentes e almas de muitas pessoas. Esses livros ficam imbuídos de um poder extraordinário, bom ou mau. E quando a alma de tal livro é deturpada, bem, isso acaba exercendo um poder muito maior do que eu ou qualquer outra criatura poderia ter. Acho que estou começando a entender, né? O Rintaro vai falando. E ele vai continuar, mas eu acho que essa é a parte mais importante que eu queria passar. O Rintaro, ele vai ser confrontado com a consequência de suas ações, né, que mesmo sendo feitas ações, às vezes com boas intenções, com bom coração, nem sempre trarão os objetivos desejados de maneira imediata, né? A última senhora do último labirinto, que é a mais poderosa, a mais ancestral, ela confronta Rintaro, né, na polaridade entre o que é real e o que é idealizado. Talvez para aderir para você, se você for aderir uma filosofia de vida mais virtuosa, mais compatível com a essência do coração do seu coração, às vezes é necessário sacrifícios doloridos, né? Mas que podem valer muito a pena e trazer uma felicidade sincera depois. Quando vocês souberem, quem se interessar a ler, quem é a última mestra do último labirinto, é algo realmente incrível e belo, né? De outro mundo. É como se Rintaro conseguisse conversar com a alma de livros ancestrais e o sofrimento que as almas desses livros ancestrais passam, o medo do esquecimento e tudo mais. Tem uma outra parte que eu tinha gostado. Eu gostei de todas as partes, mas enfim. Aqui. Os livros nos ensinam a cuidar dos outros. Os livros estão repletos de pensamentos e sentimentos humanos. Pessoas sofrendo, pessoas que estão tristes ou felizes, rindo alegres. Ao lermos suas palavras e suas histórias, ao passarmos por essa experiência, aprendemos sobre o coração e a mente dos outros, além de nós mesmos. Graças aos livros, é possível aprender todos os dias não apenas sobre quem está ao nosso redor, mas também sobre os que vivem em mundos totalmente diferentes. Não machuque ninguém, nunca intimide pessoas mais fracas que você, ajude os necessitados. Alguns diriam que essas regras são óbvias, mas a verdade é que o óbvio não é mais óbvio no mundo de hoje. O pior é que algumas pessoas até perguntam por quê. Não entendem por que não deveriam machucar os outros. Não é uma coisa simples de explicar. Isso não é lógico. Mas se lerem, entenderão. É muito mais importante do que usar a lógica para explicar certas coisas. Os seres humanos não vivem sozinhos, e um livro é uma maneira de mostrar isso a eles. Acho que o poder dos livros é que eles nos ensinam a se preocupar com os outros. É um poder que dá coragem às pessoas e também as apoia. Porque você parece ter esquecido. Eu vou falar o mais alto que consigo. Empatia. Esse é o poder dos livros. Mas o contexto em que esta fala vai entrar é segredo, né? É porque só quem lê que vai ver, né? É um contexto muito bonito, como
reanimar almas de livros com medo da morte. No mais, é um livro incrível. É o tipo de livro que aquece o coração, né? Vale a pena ler. É isso. Tchauzinho.